Olá pessoal, aqui é o Max novamente. Hoje eu vou falar de um fundo aí um pouco diferente dos fundos que eu já venho falando aí no canal, que tem aí no canal. Hoje eu vou falar de um fundo aí administrado pela Rio Bravo. É uma das grandes administradoras do país aí, a Rio Bravo, que administra esse fundo que é o RNGO, o Ringo 11. Então esse fundo é administrado aí pela Rio Bravo. Este fundo é um fundo que ele administra aí edifícios de alto padrão em Alphaville, na região aí metropolitana de São Paulo. Então é um grande fundo aí que investe em lajes. Então vamos ver o que esse fundo tem para oferecer, porque é um fundo que caiu bastante aí nesse período de coronavírus e está com uma vacância um pouco acima aí, mas é um fundo para a gente ficar de olho, para quem sabe no futuro aí, se ele cair um pouco mais, colocar algumas cotas na sua carteira aí, porque é um fundo que tem aí com seu P sobre VP mais ou menos abaixo do que vale realmente no mercado. Então a gente vai dar uma olhada nesse fundo aí para ver se você gosta de investir em edifícios aí de alto padrão na região de Alphaville. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa aquele like pra gente, se inscreva no canal, partilhe esse vídeo com mais pessoas e não esqueça de ativar o sininho para receber novas notificações e acompanhe a gente também no Instagram para que juntos possamos ajudar o Brasil a investir com segurança e sucesso. Então estou aqui na tela do meu computador para falar hoje para vocês de um fundo diferente aí dos que eu costumo falar. Normalmente costumo falar de bons fundos aí que dá para você comprar ou esperar um pouco mais. E esse fundo de hoje eu vou falar um pouco dele porque observei que ele tem empreendimentos aí de alto padrão na região de Alphaville e está bem descontado aí se você dá uma olhada no seu P sobre VP, mas também, além disso, ele perdeu muito inquilino aí, está com uma vacância um pouco acima do normal, perdeu alguns inquilinos, mas a esperança é que depois que o coronavírus passa aí, que a vacina seja distribuída toda a população, esse fundo vai voar aí e a gente vai ter bons rendimentos desse fundo para quem tem esse fundo na carteira ou para quem pretende ficar de olho e ver se vale a pena ter esse fundo na carteira. Só como base de comparação aí, ele está mais ou menos equiparado com os pagamentos de rendimentos de acordo com o Vino 11. Então, se você conhece o Vino 11 aí, você percebe que o Vino 11 tem mais empreendimentos na carteira, mas também paga mais ou menos a mesma faixa, mas o Vino 11 está com seu P sobre VP de acordo com o que custa no mercado. Agora esse aqui custa no mercado R$100 e está custando o preço de um Vino 11. Então só para a gente dar uma olhada aqui nos dados básicos desse fundo que é administrado pela Rio Bravo aí, Investimentos, que é uma das grandes administradoras do país aí em fundos imobiliários e outros fundos. O gestor também é a Rio Bravo Investimento, a taxa de administração aí que é de 20% ao ano, incluindo custódia e gestão. Então só tem uma taxa aí, o escritoriário é o Banco Itaú, o número de cotista aí bem baixo, como vocês podem ver, porque é um fundo de alto padrão, não é um fundo que está aí sempre aparecendo nas indicações ou analistas estão falando sobre esse fundo. Em geral é um fundo que está mais escondidinho ali e que vale a pena às vezes ficar de olho nesses fundos que não aparece tanto na imprensa ou YouTubes falando sobre. Então, se você gosta de olhar de fazer um caminho por fora, olhar por outro ângulo, então vale a pena ficar de olho nesse fundo aí. Então tem um número de cotista aí de quase 3.000 cotistas e é um fundo aí que tem o seu ticket RNGO11, o Ringo 11. Então se você está
pretendendo comprar um fundo aí de investimento de tijolo, vale a pena dar uma olhada nesse fundo aí. Vamos olhar agora dos seus dados fundamentalistas aí no site Fundos Explorer para ver como que está a situação desse fundo hoje aí. Então a liquidez aí quase em torno de 5 mil negociações diárias, e o seu último rendimento, como eu falei aí, ele pagou 0,39 centavos por cota, que dá um dividend yield aí de 0,60 centavos. Um bom dividend yield aí, bem acima do que está pagando aí outros fundos na mesma faixa etária de R$ 60,59, o que está custando então esse fundo hoje aí. O seu patrimônio em custódia aí de 270 milhões em custódia, e o seu valor patrimonial, como eu falei aí, de R$ 101,18. Se a gente olhar aí agora então o seu P sobre VP, você vai ver que está bem descontado de 0,64. Por que está acontecendo isso, Max? Provavelmente as pessoas estão fugindo do fundo, porque com o coronavírus a sua vacância aumentou um pouco mais, mas eu já dei uma olhada no relatório do fundo aí, vi que alguns inquilinos refez um contrato ou também desfez um outro contrato e vai continuar pagando aí as suas a rescisão de contrato, quer dizer, e outro inquilino já entrou também, então quer dizer que o fundo vai aos poucos ajustando seus inquilinos aí nessa situação de coronavírus, como todos os outros fundos sofreram também com isso aí. Se a gente dá uma olhada no gráfico aqui do fundo, você vai ver que ele deu uma caída aí nos últimos meses, andando de lado aí nos últimos 30 dias. Se a gente coloca no 12 meses aqui no Fundo Explorer, você vai ver que ele bateu 80 aqui e depois caiu. Para a gente pegar também o período do coronavírus, vou colocar no máximo aí e você vai ver aqui que no corona ele teve aqui batendo 64, então está mais ou menos na faixa do mínimo que ele já bateu aí, 64, 65. Então ele chegou aí no ponto o mínimo que ele já teve aí na sua cotação, e o máximo que ele teve aqui foi aí em torno de 111. Então é um fundo que custa 111, mas é um fundo que está fora do radar das pessoas aí, e as pessoas quase não veem esse fundo. Uma coisa que eu não gosto muito do fundo aqui é a sua gestão, que é uma gestão passiva. Essa gestão passiva, eles não trabalham tanto, apesar que não cobram uma taxa alta, mas também não tem uma dedicação exclusiva aí para tentar reverter algumas situações que aparecer no fundo mais rapidamente. Mas em geral você pode ver aqui que o retorno em relação ao valor de cota atual ainda está com bom retorno aí nos últimos 12 meses de 8,8% nos últimos 12 meses aí. E você percebe aí que as cotas aí, a distribuição dos seus rendimentos andou de lado aí, e agora no período de 2000 andou caindo bastante aí por causa exatamente do coronavírus. Então aqui, se a gente for dar uma olhada nos principais ativos do fundo, aqui os edifícios DEMINI, que está em Alphaville, todos os 3 edifícios que contém esse fundo no estado de São Paulo, o edifício Baldwin e as lojas aqui, tudo em Alphaville. Então, são um empreendimento aí da região de Alphaville, de alto padrão. Depois a gente pode dar uma olhada também que tipo de investimento faz esse fundo, quais são as torres que esse fundo tem na sua carteira em Alphaville. Como vocês podem ver aí que eu falei, a vacância aí está de 24,2% aí, em fevereiro. Então provavelmente essa vacância vai mudar, que o fundo alugou alguma parte que estava sobre vacâncias, que estava vazio ali, o fundo alugou essa parte também. Então a gente vai dar uma olhada aqui no status invest para você ver aí, como eu falei, nas últimas 52 semanas ele bateu 63,1, a mínima, e a máxima R$82 aí. Então o dividend yield aí na casa de 8,8, como já mostrei também nos últimos 12 meses, o que dá um bom retorno aí por cota. Então é um fundo que vale a pena você ficar de olho. Vamos dar uma olhada também aí no seu
no seu relatório mensal, só para a gente ver o que está acontecendo com esse fundo ou que esse fundo favorece as pessoas que querem entrar aí e fazer parte do RNGO11, que é administrado aí pela Rio Bravo. Aqui, se a gente for dar uma olhada no relatório e comparar o fundo aí da Rio Bravo com o CDI, você vai ver que o CDI está um pouco acima, que essa linha vermelha contínua aí, e aí você vê aqui o IFIX, que também está um pouco acima, exatamente o fundo tem sofrido exatamente por essa questão de vacância física aí. Então você vê essa linha amarela aqui que está acompanhando mais ou menos o IFIX, caiu, mas caiu muito mais que o IFIX, porque sofreu muito mais que o IFIX aí por causa dessa vacância e também da questão do coronavírus. Aqui você vê a rentabilidade sob gestão do Rio Bravo, também caiu bastante aqui, está mais ou menos na faixa do CDI aí. E se a gente for olhar aqui, se for comparar a vacância na região de Alphaville, o fundo está bem situado aí, que nos últimos meses aí, para você ver aí nos últimos quarto trimestre de 2020, na região de Alphaville aí estava a média de 28,2%, enquanto o fundo estava aí de 24,2% e subiu aí uma vacância projetada para 26%. Então quer dizer que, comparando com a região de Alphaville, o fundo está na média aí, está bem abaixo da vacância física que tem nessa região de Alphaville aí, que é uma região de alto padrão aí. Os contratos do fundo aqui, como a gente pode ver, o percentual dos vencimentos do fundo, você vai ver que está acima de 2021 aí, 57,1% vai vencer acima de 2022, não 2021, como eu acabei de dizer aqui. Aqui você vai ver a área bruta locável do fundo, que está distribuído em vários empreendimentos, como você pode ver aqui, 36% na área de tecnologia, que é uma área muito concentrada nessa região. Depois moda, cinema, seguradora, hotelaria, está bem distribuído, então o fundo está bem diversificado na sua locação. E aqui você vai ver os locatários, que são grandes locatários como a Gold Smile, como a Campari, a Adidas, a Vago, a Web Premiums. Então são grandes locatários aí, o Carrefour, outros empreendimentos aí, o Vit Restaurante, a Vago e Matos Cafeteria e vários outros grandes empreendimentos que tem nessas torres do fundo, aí nessas 3 torres, como você pode ver aqui, o patrimônio do fundo que está distribuído nessas 3 torres, que aqui você pode dar uma olhada e ver que realmente são edifícios de alto padrão que o fundo obtém na sua carteira aí. Então, se você gostou desse tipo de conteúdo aí, que é um fundo realmente um fundo mais arriscado, para você não colocar muito dinheiro, mas ficar de olho nesse fundo, porque é um fundo que pode dar bons retornos aí se o coronavírus permitir, depois que a vacinação chegar com toda a força. Então, se a vacinação chega com toda a força pra gente aí, você vai perceber que a gente pode dar uma boa guinada aí e ter bons retornos desse fundo, que provavelmente subirá também a sua distribuição de rendimentos aí. Então, se você gostou desse tipo de conteúdo aí, deixa aquele like pra gente, se inscreva no canal, partilhe esse vídeo com mais pessoas e não esqueça de ativar o sininho para receber novas notificações, e acompanhe a gente também no Instagram, para que juntos possamos ajudar o Brasil a investir com segurança e sucesso. Aquele abraço, fique com Deus e até a próxima!